Bom, meu nome é Rafael, eu estou aqui para mostrar o meu trabalho do Batalha Naval. Eu vou mostrar primeiro o jogo rodando e depois eu vou mostrar o código. Aqui então, vocês podem ver aqui no meu cantinho a webcam e aqui em cima na tela todo o código. Eu vou colocar rodar aqui. Então aqui eu tenho o título Batalha Naval e aqui vem o seguinte texto. Esse é a Batalha Naval, o jogo onde você deve acertar os navios inimigos que estão escondidos no tabuleiro. O tabuleiro contém 5 navios de tamanho 1 por 1. Primeiro você deve definir o tamanho do tabuleiro, mínimo 2 por 3 ou 3 por 2. Digite o número de linhas do tabuleiro. Então ele tem aqui um tamanho mínimo de 2 por 3 ou 3 por 2, porque como são fixos 5 navios de tamanho 1 por 1 no tabuleiro, ele precisa ter um tamanho mínimo para conseguir colocar os navios ali dentro, senão ele não vai funcionar. Então se eu tentar, por exemplo, colocar o tamanho do tabuleiro 2 por 2, ele vai dizer aqui que o tabuleiro precisa ter no mínimo 5 espaços e vai pedir para mim colocar de novo o tamanho do tabuleiro. Eu vou criar aqui um exemplo de 3 por 3, só para dar de exemplo. E aqui então ele já gera o tabuleiro para mim de 3 por 3. Esse sinal aqui é para ser as águas do jogo, como se fosse o mar do jogo mesmo. E aqui ele pede então faça a jogada, escolha a posição da linha. Eu vou então jogar aqui nessa bem do meio aqui, linha 2, coluna 2. Ele jogou e aqui eu acertei. Deixa eu tentar achar aqui algum onde eu erre. Aqui. Então, quando eu atiro e eu erro, ele aparece esse O aqui na posição que eu atirei e errei. E quando eu atiro e acerto no navio, ele aparece o X. Se eu tentar colocar em alguma posição que não tenha no tabuleiro, ele não vai deixar e vai mandar eu jogar de novo. Por exemplo, jogar na linha 4, que não tem linha 4. Ele diz posição inválida e vai pedir para mim colocar de novo. A coluna é a mesma coisa, a coluna 6, por exemplo, posição inválida, manda eu colocar de novo. Aqui vou aproveitar para dar de exemplo. Eu já ataquei a coluna 2, linha 2, mas se eu tentar atacar de novo, vai dizer que essa posição já foi atacada e vai então colocar para mim atacar de novo. Então, linha 1, coluna 1. E aqui então ele diz aqui que eu acertei todos os navios, os 5 aqui. E ele diz que então parabéns, você venceu com 9 tentativas. Ele conta também o número então de tentativas que a gente faz. E é isso o jogo, então ele tem as funcionalidades, ele tem também então ele consegue se moldar assim quando acontece imprevisto, por exemplo, colocar um tamanho que não pode do tabuleiro, jogar em uma posição que não existe, ele é preparado para suportar essas situações, certo? Então aqui eu tenho o código main, onde eu tenho aqui eu chamei então o método jogada, que eu já vou mostrar. Aqui então é só para mostrar o início do jogo. Aqui é para criar meu tabuleiro, que eu também vou mostrar depois. Aqui é para contar o número de linhas que tem no tabuleiro e o número de colunas, para eu poder passar aqui para os meus métodos aqui de jogada, certo? E aqui então só o jogar. Primeiro no tabuleiro então, eu uso o scanner e o random para poder fazer o tabuleiro. Eu tenho o while aqui então, que ele pede para mim digitar o número de linhas e de colunas do tabuleiro, onde então linhas vezes colunas tem que ser pelo menos 5 para ele poder sair daqui, senão ele sempre vai ficar pedindo para aqui que mantém então o jogador assim, obriga o jogador a ter um tabuleiro de no mínimo 5 espaços, certo? Aqui então eu crio a minha matriz do tabuleiro com linha e coluna para saber o tamanho dele. Aqui então ele gera para mim aqui no caso é colocado os navios. Dentro da matriz são colocados N e A, N para navio e A para água, somente na hora de mostrar o tabuleiro, que é aquele outro sinal. Mas aqui então ele pega um número aleatório para gerar para a linha e um para a coluna, e ele pega e gera aqui. Então ele também tem uma condição que se essa posição já tiver o navio, ele diminui um conte e joga de novo. E se não tiver, ele só define a posição como N de navio mesmo. E aqui eu tenho outro for,
que é como já tem algumas posições com navios, sobram muitas posições vazias, então as posições que são vazias esse for serve para completar com o A, que é onde vai ser a água, certo? Aqui então é só para escrever o tabuleiro naquela primeira vez, depois o tabuleiro é todo escrito na parte do jogada. E aqui eu tenho então esse método pular linha só para economizar escrita, para pular linha. Aqui então no método jogada eu também uso scanner. Aqui então eu tenho, como ele não é estático, eu tenho aqui então o inteiro linha e o inteiro coluna, que é para pegar o tamanho. Aqui que eu peguei então o tamanho de linha e de coluna do tabuleiro. Deixa eu ver. Então, enquanto ainda, como o objetivo do usuário é matar os 5 navios, o objetivo é só esse. Ele mantém o usuário jogando até que ele mate 5 navios, por isso esse while, certo? Aqui tem o meu contador para contar em quantas jogadas ele fez isso. E aqui então é para ele escolher a posição da linha e a posição da coluna. O código aqui é o mesmo, só muda que é linha e coluna, certo? Então aqui esse while ele faz com que enquanto você não jogue uma linha, e que nesse caso uma coluna que seja dentro do tabuleiro, ele vai repetir para sempre até que tu jogue alguma posição possível, e toda vez que tu jogar uma posição que não existe, ele vai dizer que posição é inválida, certo? Aqui então foi feito aqui para o for para escrever o tabuleiro. Então toda vez que você joga, ele escreve o tabuleiro, ele substitui onde ele escreve aqui o mesmo sinal quando você cria o tabuleiro, mas aí se a posição tiver X, ele vai substituir então por X na hora da escrita, se tiver O por O, e aí você vai poder ir acompanhando o jogo conforme ele acontece. E aqui no final então ele diz os parabéns depois que você termina, certo? E aqui então essa parte do código aqui inteira, ela funciona basicamente para cada jogada, para dizer se, nesse caso aqui, se a posição já foi atacada, se, por exemplo aqui, nesse if, se você faz a tua jogada aqui, jogada linha e jogada coluna, na posição que tem o N, que é onde tem navio, então ele vai trocar, vai escrever de novo o tabuleiro inteiro e vai trocar o X, vai colocar nessa posição aqui, no caso, bem nessa linha aqui, por X, e como é um X aqui, ele vai escrever um X na hora de escrever o tabuleiro. Se não, se for A da água, ele vai colocar esse O, e se não, ele vai dizer que essa posição já foi atacada, e no fim aqui, quando você termina o jogo, ele dá os parabéns. Foi feito então o método aqui nesses dois arquivos, e aqui no arquivo main ficou bem curtinho mesmo. Então seria isso no meu jogo. Quero agradecer pela oportunidade de aprendizado. E é isso então, muito obrigado.